Olá, eu sou Sandra Bittencourt, bem-vindos ao podcast Arte, Cultura e Mente Zen. O que restou do tempo marca a primeira exposição do artista visual pernambucano Ícaro Galvão, no Recife. Com curadoria da pesquisadora Joana Dark Lima, a mostra, em cartaz na Arte Plural Galeria, reúne uma coleção de 20 obras em temas que Galvão pesquisa já há algum tempo: a relação entre memória, acúmulo, esquecimento e rememoração. Observamos o entrelace de antigas fotografias recortadas, provenientes de acervos pessoais do século passado, algumas adquiridas em lojas de antiguidades, leilões ou mesmo em sebos, junto à mesclagem de linhas e outros materiais, o que resulta em trabalhos raros. Ícaro Galvão, auxiliado por técnicas diversas, adiciona novos elementos como pregos, madeira de reaproveitamento ou tecelagem, por exemplo, todos escolhidos por sua importância na relação com o tempo. Em algumas obras, a impressão é em cianotipia, trabalho extremamente delicado, de muita sensibilidade e estética aprimorada. Olá, Ícaro Galvão. Em primeiro lugar, obrigada por encaixar aí na sua agenda concorrida, né? Uma conversa com o Pod Arte, Cultura e Mente Zen. Afinal, você realiza sua primeira individual no Recife, em Pernambuco, né, Ícaro? Tudo bem com você? Tudo bem, Sandra. Primeiramente, obrigado pelo convite também. É um prazer estar conversando com você. E é isso, é a primeira individual aqui em Recife. Ano passado eu fiz uma exposição no Brejo da Madre de Deus, que fica no interior aqui do estado, mas essa vai ser a minha primeira individual em Recife, né? Pois é, responsa, né? Bom, isso. Mas a mostra, né, que se intitula O que Restou do Tempo, em cartaz na Arte Plural Galeria, tem curadoria da pesquisadora Joana Dark Lima e trata de temas que você vem pesquisando para a sua produção, né? A relação entre memória, acúmulo, esquecimento e rememoração. Conta pra gente um pouco sobre esse conceito. Conta pra gente. Isso, são temas que já estão dentro da minha pesquisa faz um tempo, assim. Eu sou formado em fotografia, na verdade, e desde antes de começar, na verdade, o curso de fotografia, eu já tinha uma relação com a fotografia e eu trabalhava com fotografia analógica na época. Então eu sempre tive esse contato com técnicas mais experimentais, questões mais ligadas à fotografia física mesmo, e são todos processos históricos da fotografia, assim, né? Hoje já não se fotografa tanto mais com filme, mas aí depois de um tempo desse contato com fotografia analógica, eu entrei em contato com a cianotipia, que é um processo histórico também da fotografia. Então, assim, até no que diz respeito às técnicas, eu já vinha com esse resgate de técnicas históricas, né? Isso. E dentro dos temas que eu trabalhava também, assim, eu via que eu sempre estava trabalhando, falando sobre memória, ou sobre esquecimento. Os materiais também que eu comecei a incorporar no trabalho posteriormente também evocavam essas discussões. Então é um tema que já venho trabalhando faz um tempo. Pois é, e é um trabalho muito delicado, né, Ícaro? De muita sensibilidade, uma estética muito própria. E eu gostaria de saber se teve algum ponto que alavancasse essa coleção, Ícaro. Olha, eu acho que assim, tem um momento divisor assim, na minha produção que é um pouco mais recente, que eu acho que é o que vai estar bem presente também nessa exposição, que é a partir do momento que, além das fotografias autorais, que são as imagens que eu mesmo fotografo, sim, eu comecei a trabalhar também com arquivos, com fotografias de acervo, que são imagens que eu compro em sebos, em antiquários, em feiras de antiguidade, e às vezes imagens que eu ganho também, ou que eu encontro nas ruas. Então, além das minhas fotografias autorais, eu comecei a trabalhar também com apropriação de fotografia. Então, eu acho que isso foi um divisor grande, assim, na minha produção. Eu já colecionava fotografias antigas. A maioria dessas fotografias são do final do século XIX e até meados, mais ou menos, do século XX. Olha, que incrível. Tem algumas coisas até década de 70 ainda, mas a maioria é mais antiga que isso. E eu colecionava
usava esse material. Então, assim, era uma coisa que já estava no meu ateliê, estava dentro da minha área de interesse, mas eu não usava esse material, os originais propriamente. Às vezes eu digitalizava essas imagens, reproduzia elas e usava as reproduções. Mas aí em 2023 eu comecei a trabalhar usando os originais mesmo, intervindo nas próprias fotografias originais. E eu acho que isso sim foi um momento de virada aí na minha produção e que vai estar bem presente nessas obras da exposição também. Ah, muito bom. E você citou aí cianotipia, não é isso? Isso. Cianotipia é uma das primeiras técnicas da fotografia do século XIX. Ela foi descoberta em 1842 e consiste na sensibilização de um suporte. No meu caso, eu uso papel. E eu sensibilizo esse papel com 2 químicos à base de sais de ferro e esse papel ele fica fotossensível, sensível à luz, no caso, né? Isso, então eu uso ou objetos ou negativos, coloco em cima desse papel sensibilizado e exponho à luz do sol. Então a luz UV ela vai reagir com o químico e vai criar uma imagem fotográfica no suporte. Sim. Então é um método de impressão histórico da fotografia. Inclusive tem um trabalho teu, que eu acho que é dos mais recentes, você usa essa técnica e ele é um entrelaçado azulado. Uhum. Sabe qual é? Lindo, sim, lindo. Sim, qual é, sim. Lindo, lindo. Ele é azulado. Você também consegue cores ou não? Como é que você conseguiu o azulado? A cianotipia, originalmente, ela forma uma imagem azul. Por isso que o nome é cianotipia, né? De ciano, do azul. Esses químicos, quando eles reagem, eles formam o pigmento azul da Prússia. E é isso que cria a imagem no suporte. Então, originalmente, todas as imagens impressas com cianotipia, elas são azuis de início. Mas existe uma técnica chamada viragem, que é um tipo de tonalização feita usando a infusão de vegetais. E aí pode ser qualquer vegetal. Porque quando a gente faz a infusão do vegetal na água quente, ele libera tanino na água, e aí o tanino vai reagir com o químico da cianotipia e vai alterar a cor do pigmento. Então tem algumas cores que você consegue alcançar, mas não é uma gama muito ampla de cores não, são tons mais terrosos, pretos, marrons, alguns amarelos, esverdeados, assim, mas é uma gama mais contida de cores, digamos assim. Tradicionalmente se faz cianotipia azul, mas existe essa possibilidade através da tonalização também. Ah, tá. E esses trabalhos que você explora, que são montagens feitas a partir de uma mesma imagem, como é que é isso? Explica pra gente. Eu tenho trabalhado muito com a repetição da mesma imagem, né? Assim, a fotografia, ela é conhecida por essa possibilidade, né, da reprodução, da reprodutibilidade técnica, né, de repetir a mesma imagem várias vezes. E aí eu uso essa repetição não para criar várias obras, mas geralmente para criar uma obra única a partir da repetição da mesma imagem. E que se relaciona muito também com os cartemas, né, de Aloysio Magalhães, repetindo a mesma imagem para criar um novo padrão a partir dessa repetição, né? Então vai ter 2 obras que são obras inéditas, inclusive elas não foram exibidas ainda, que vão estar na exposição, que partem dessa repetição de uma mesma imagem. Quais são? Elas estão sem título ainda, a gente está inclusive em diálogo, eu com a curadoria. Eu tenho um pouco de dificuldade, eu confesso, para dar título às obras. É uma coisa que para mim é bem difícil, assim, sabe? Elas estão sem título por enquanto ainda, mas são, assim, a gente tá conversando, pensando aqui, eu dei umas sugestões, mas enfim, ainda tá sem título elas. Mas elas partem de uma fotografia que eu fiz em 2021, que foi quando, na Rua Nova, no centro da cidade de Recife, tem uma igreja chamada Nossa Senhora da Conceição dos Militares. E aí em 2021, se eu não me engano, ela foi reaberta depois de um restauro. E aí eu fiz uma visita logo que ela foi reaberta e eu fotografei lá, fiz uma imagem e a partir dessa imagem que eu fiz essa obra mais recente. Então é uma obra que começa em 2021, mas que foi concluída agora, mais recente. Bom, mas na exposição há também trabalhos apresentados na mostra A Fina Linha Vermelha da Rememoração, que foi realizado, você já citou inclusive aqui no início do papo, foi realizado na Casa de Câmara e Cadeia lá em Brejo da Madre de Deus. Então me diga uma coisa, dentre essas obras e as criadas mais recentemente, quais os itens de sustentação que foram mudados? Existe isso ou não?
Olha, eu não diria mudados, não, mas assim, são desdobramentos dessas pesquisas também, né? Essa exposição, que foi a minha primeira individual, que foi no ano passado, ela foi aprovada no edital aqui do governo do estado. Boa parte da exposição é trabalhando com essas imagens de acervo, tanto as originais como também reproduções delas em cianotipia. E aí essa linha vermelha, ela vem carregada de significado. Só que na exposição, a linha vermelha, ela vem como uma linha têxtil mesmo, um fio. Uhum. E aí, mais recentemente, eu desdobrei isso para uma linha vermelha que não é texto, é feita de papel, na verdade, e é usada nessas tecelagens que eu faço. Você tinha mencionado mais cedo essa trama também, essa tecelagem, que é também, acho, um ponto importante assim, da minha produção, que é fazer essas tecelagens com fotografias, tanto com fotografias de acervo, como também com essas imagens impressas em cianotipia. Então, é uma tecelagem feita usando papel, né, como matéria, e não um material têxtil, como normalmente seria. Sim, e eu gostaria que você falasse também pra gente sobre um processo de composição da obra Esquecidos e Perdidos, que tem uma historinha também bem interessante, não tem? Uhum. Essa foi dessa exposição também, que foi exposta lá no Brejo da Madre de Deus. Eu utilizei para ela a digitalização dessas fotografias. Então eu escaneava essas imagens antigas, e são imagens assim que são de pessoas desconhecidas, né? Essas imagens originalmente, elas tinham uma importância muito grande, emotiva, material para alguém, mas em dado momento essas pessoas descartam essas imagens e elas vão para um outro local, né? Que é um local enquanto mercadoria, nesses sebos antiquários. E aí, pensando nesses esquecimentos, eu pego essas imagens, digitalizo elas e começo a encontrar esses rostos que estão ali nas imagens daquelas pessoas e me perguntando, né, quem são essas pessoas, e aí seleciono o rosto delas e imprimo essas imagens com cianotipia. E aí faço esse processo de tonalização que eu mencionei mais cedo também. Então são várias fotografias, vários rostos, e eu costuro essas imagens todas com essa linha vermelha. Então a linha vermelha, como o título da exposição, né, a fina linha vermelha da rememoração sugere, ela vem com esse poder de unir essas memórias, de rememorar, de trazer tudo junto novamente, sabe? Ficou muito bacana. Bom, mas Ícaro, você é bacharel em fotografia pela ESO, né? E atualmente você desenvolve uma pesquisa no campo da fotografia experimental e das técnicas mistas. Conta pra gente um pouquinho sobre esse processo que você vem desenvolvendo. Certo. É como eu te falei, eu sempre tive esse interesse pela fotografia mais experimental, menos direta. Sempre tive muito interesse na fotografia física também, nesses processos de manipulação física, de intervenção física na imagem. O fazer com a mão sempre foi muito importante para mim, assim, desde antes de entender isso enquanto um trabalho mesmo, assim, desde antes da minha graduação, né? Então eu já tinha esse interesse. Então eu começo cada vez mais a contaminar essa produção com outras técnicas, para além da fotografia, né? Trabalhando com corte, com a colagem, com esses processos de tecelagem, com a costura. Por isso que eu falo que seria uma fotografia experimental e técnicas mistas, né? Porque está indo muito além, assim, do que seria uma fotografia tradicional. Então essa é muito importante para mim, trabalhar com as mãos, sabe? Eu não tenho muito prazer, assim, eu vou ser bem honesto, eu não tenho muito prazer em trabalhar no computador, em trabalhar com a manipulação digital. Isso faz parte do processo também. Eu ainda tenho processos que iniciam no digital, mas que logo vão para o físico, para as intervenções físicas na imagem. E eu acho que, assim, pensando nessa produção fotográfica atual, assim, né, entendendo esses processos também das redes sociais, da relação humana com a fotografia hoje em dia, que são coisas tão rápidas, né, tão instantâneas, imagens que se fazem muito rápidas, que são lidas muito rápidas e que são descartadas também. Então eu acho que esse outro ritmo de produção, uma produção mais lenta, mais atenta, em outro ritmo, eu acho que é muito importante também, sabe? Bom, e o teu processo criativo, ele acontece em quantos momentos, Ícaro? Porque você parte de um início fotográfico, né? Depois você faz intervenções. Daria para explicar pra gente quais são os momentos? Porque me parece uma coisa muito bem organizada, né? Vai depender do trabalho, assim, por exemplo, quando eu estou trabalhando com cianotipia, primeiro eu tenho que fazer a captura da imagem,
Então eu tenho o processo de captura inicial, depois eu parto para o computador para tratar essa imagem e transformar ela num negativo. Então eu preciso imprimir um negativo, eu pego uma folha de acetato, uma transparência, imprimo o negativo, imprimo a fotografia com a cenotipia, depois tem o processo de tonalização, depois tem o processo de intervenção. E quando eu estou trabalhando com fotografia de acervo, é mais da análise do meu acervo, né, do que eu tenho aqui guardado, desses materiais que eu vou coletando e comprando. Então, selecionar essas imagens, analisar o que tem ali. Muitas vezes eu vou digitalizar essas imagens, a frente das imagens, às vezes os versos das imagens também, porque no verso dessas fotografias também tem muita informação, Sim. Tem dedicatórias, tem nomes anotados, tem a marca do papel fotográfico, às vezes tem a anotação do vendedor, do antiquário, que coloca ali uma numeração de um lote, de uma coisa. Então, essas marcas no verso das imagens são muito importantes para mim também. Então, vai depender muito de como eu estou trabalhando, com que material eu estou trabalhando, mas é um processo bem lento. Assim, a cenotipia, por exemplo, eu preciso sensibilizar o papel num dia, e aí eu tenho que guardar ele no escuro, deixar ele secar até o dia seguinte, para expor ele na luz do sol, revelar a imagem, deixar secar mais 24 horas, para depois fazer a tonalização, que aí demora às vezes de 30 minutos até 24 horas, e aí depois eu preciso lavar essa imagem e deixar secar de novo. Então é um processo muito lento e longo, assim, sabe? É, incrível. Mas, Ícaro, ao reinventar objetos esquecidos, né, recontextualizar fotografias em modo reflexivo, a tua obra contrasta com a produção imagética contemporânea. Então eu te pergunto, o contemporâneo em si é ineficaz? Eu não diria isso, assim, eu acho que é uma forma diferente de se relacionar com as imagens, né? Eu acho que tem produções contemporâneas mais tradicionais, fotografias diretas que conseguem ser muito suficientes por si só, assim, mas para mim, dentro da minha produção e dentro dos meus desejos e dos meus interesses, a relação é um pouco diferente, né? É mais lenta. Até o ritmo de fotografar também, eu não sou uma pessoa que fotografo com uma frequência muito grande, sabe? Que todo dia eu tô fotografando, que saio com a câmera para todo lugar. É uma relação bem diferente, de fato, assim, com a fotografia e com essa produção. E o que restou do tempo, hein, Ícaro? Pois é, esse título é engraçado, inclusive, que esse título da exposição agora, ela surge, na verdade, a gente estava em diálogo aqui, Joana, que é a curadora da exposição, a equipe da galeria também, eles estavam aqui em casa, meu ateliê é em casa, enfim, pelo ateliê ser em casa, eu trabalho de casa, e meu marido também trabalha em casa, porque ele é escritor, produtor cultural, então ele também trabalha de casa e ele me acompanha muito nesses processos, né, porque ele está sempre me vendo trabalhar, sempre está me escutando, sempre estou conversando, falando dos meus interesses, das minhas pesquisas, então é um agente importante também, que está muito conectado com o que eu tenho feito, né? Uhum. E aí a gente estava conversando sobre a exposição, pensando no título da exposição com a curadoria, e aí ele sugeriu esse título, na verdade vem de uma sugestão dele também, que todo mundo acatou, eu acatei, Joana acatou, a galeria acatou, e acho que fala bastante, né, sobre essa pesquisa, assim, de entender qual é a ação do tempo nas coisas e como o tempo vai interferir na superfície das coisas, porque as coisas envelhecem, as fotografias amarelam, o manuseio e a relação com o humano também das coisas, como isso vai desgastar as superfícies. Então a passagem do tempo é muito importante, né, para esse trabalho, tanto no que diz respeito às técnicas, como os materiais e meus interesses no geral. Só uma curiosidade, tem algum traço nostálgico aí ou não? Tem, na verdade, assim, eu nasci em Recife, mas eu fui morar em Olinda logo muito, assim que nasci. E eu morei muito tempo com minha avó em Olinda, numa casa antiga em Olinda. E minha avó, enfim, bem mais velha, as amigas dela, as pessoas que eu interagia mais eram pessoas sempre muito mais velhas. E a casa era cheia de coisas antigas. E eu sempre tive interesse nesses objetos e nessas coisas. Eu sempre tive muito interesse em colecionismo, então eu sempre colecionei muita coisa. Colecionei moeda, colecionei cédulas antigas, colecionei cartão de orelhão. Uma época eu guardava algumas coisinhas assim, chaves, vidros e coisas como se fossem artefatos meio mágicos, assim, sabe? Então eu sempre tive essa relação com esses materiais do tempo, assim. Como eu falei, assim, antes de usar as imagens antigas, eu colecionava elas, sabe? Então eu acho que tem essa relação muito também com o que eu vivia nessa época, o que estava ao meu redor, o que eu gostava, o que eu consumia, junto com minha avó, não sei. Eu vejo uma relação muito clara, assim. É engraçado, eu cresci escutando que eu era uma criança meio velha, algo do tipo, assim, sabe? Então, eu acho que faz todo sentido eu estar fazendo o que eu faço hoje, sabe? Outra curiosidade, você
você se enquadra bem nessa avalanche contemporânea? Em que sentido, você pergunta? No sentido existencialista mesmo. Você se enquadra bem nessa velocidade, materialidade? Você se enquadra? Olha, é difícil, assim, eu confesso que eu não sei bem responder, mas esse ritmo é um pouco difícil, né? Ele puxa a gente, assim, né? Esse ritmo das redes sociais, esse ritmo no geral, a gente às vezes não consegue fugir muito disso, né? Então eu acho que é até importante para mim que eu esteja trabalhando dessa forma hoje para me aterrar um pouco mais, assim, sabe? Não seguir nesse ritmo tão frenético, contemporâneo, assim, das relações e dos consumos e da produção no geral, sabe? Ícaro Galvão, obrigadíssima pelo papo, parabéns pela tua obra, muito sucesso na temporada, Ícaro. Eu que agradeço, Sandra, foi muito bom conversar com você, fico bem feliz pelo convite, mais uma vez agradeço, e é isso. Um beijo pra você. Outro grande, querida, até mais. Vou ficando por aqui, não se esqueçam de curtir, se inscrevam no canal, compartilhem e ativem o sininho das notificações para serem avisados quando sair uma nova conversa. Obrigada a todos, até!